Aleluia. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um... Conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Aleluia! Hoje ela acertou, você acredita? Ah, glória a Deus. Em português ainda, né? Em português, ela não entrou no espanhol, né? Conhecendo e vivendo a palavra de Deus, né? E como a gente sempre fala, não adianta a gente somente conhecer se a gente não viver a palavra de Deus. Mas antes da gente começar, eu queria apresentar para você a nossa comunidade Crer. Conectar, relacionar, ensinar, restaurar. É essa comunidade que nós queremos levantar, queremos nos unir para que possamos estar escutando mais o que Deus tem de propósito para a vida de cada um de nós. Então, junte-se a nós com o estudo bíblico durante a semana, às quintas-feiras e domingo, o culto familiar. E convidamos todos a estar juntos, né, ao vivo, para a gente poder trocar uma ideia, poder conversar, para ser uma comunidade. Estamos abertos também para aconselhamento, para os que têm alguma coisa, querem comentar, querem conversar, e aí nós temos também nosso tempo, e nós fazemos tudo por Zoom, na mesma reunião, com o mesmo ID, a mesma senha, password, que a gente pode estar sempre recordando o que a gente tem que estar se conectando. E também fazendo parte da nossa Rádio Vineade, de todos nós, porque Deus habita em meio a louvores, então nós queremos que esses louvores, que a palavra de Deus cantada, possa alcançar até os confins da terra. Então vem com a gente, ouve a rádio, ouve louvor, canta louvores em todas as línguas. Nós já temos muitas línguas diferentes, mas faltam muito mais. Então vem com a gente, participa orando, participa dando sugestões, participa ouvindo, participa principalmente aqui com a gente, dando como é que fala? Conectando, né, com todas as redes sociais, que seja no Instagram, que seja no Facebook, que seja por YouTube, participa conosco, abertos aqui para falar da palavra de Deus até os confins da terra. E nós temos a comunidade Crer também em espanhol, né, que são os mesmos serviços, né, o culto de oração que a gente vai ter na próxima semana, né, nós vamos ter nossa reunião de oração e você é o nosso convidado, né, e na comunidade em espanhol são horários diferentes e dias diferentes. Então, se você quiser, vem com a gente e vem participar com a gente em nome de Jesus. Bom, nós estamos falando aqui sobre as estratégias do diabo contra a nossa vida. Quais são as estratégias do diabo para fazer com que você e eu saiamos da presença do Senhor, para que a gente perca a nossa bênção, para que a gente perca a nossa salvação, para que a gente deixe de viver a vida eterna com Deus. Na primeira parte, nós falamos de 4 pontos, que é Satanás, ele mente, e ele é o pai da mentira. Então, a gente viu que todo aquele que mente é filho de Satanás. Então, se você tem alguma mentirinha aí, não existe mentirinha branca, abre os teus olhos aí, porque isso é uma estratégia do diabo para tirar você da presença do Senhor. Satanás também, ele cega o nosso entendimento, nos tornando incrédulos. Então, ele faz isso para que você não permita que o Espírito Santo esclareça as coisas na tua vida. E muitas vezes isso acontece quando você está ou na tua casa, ou na tua comunidade, ou na tua igreja, onde você está, e você deixa de ver a essência das coisas para pegar naquilo que é a picuinha, né? Naquilo que realmente não vai te levar a nada. Então, Satanás ele quer cegar esse nosso entendimento, essa sabedoria e esse discernimento que o Senhor dá para os seus filhos. Satanás, ele usa uma máscara, ele faz fantasia, né? Ele se fantasia de muitas coisas, inclusive de anjo de luz, como se ele fosse bonzinho. Mas, na verdade, ele vem para tirar aquilo que o Senhor tem dado para nós. Satanás também, ele faz milagres. Nós vimos que os milagres que ele faz, na verdade, não são milagres, ele cura, mas transfere para outro lugar. Então, o milagre que ele faz, ele sempre você vai estar em dívida com ele. Sendo que quando o Senhor faz um milagre na tua vida e na minha vida, ele não cobra nada por isso.
a gente não fica devendo nada para Deus, né? E na semana passada nós vimos, na parte 2, nós vimos que, além dele fazer milagre, ele também tenta as pessoas a pecar. Ele leva as pessoas ao pecado, né? Ele arranca a palavra de Deus do nosso coração e a gente acaba perdendo o foco que é Jesus Cristo. E nós vimos também as enfermidades que ele traz. A gente não falou, nós não falamos que todas as enfermidades são de Satanás, não. Você tem a enfermidade de Satanás, você tem a enfermidade que Deus permite que Satanás coloque sobre a tua vida, e você tem a enfermidade que é para glória de Deus, e você tem a enfermidade física que é o nosso dia a dia aí, né? Então, como nós estamos nesse mundo, então a gente pode pegar alguma enfermidade. Aí você vai me perguntar: ai, pastor, porque o Covid é do capeta. Não, o Covid não é do capeta, o Covid foi criado pelo homem, né? O homem podia ser do capeta, a gente não sabe, né? Mas o mais importante não é o Covid, o mais importante não é o tamanho do Covid, não é quantas pessoas têm morrido pelo Covid, mas o mais importante é quantas pessoas têm ido ao céu, têm tido a eternidade garantida pelo Covid. Qual é o tamanho do nosso Deus, né? E hoje a gente continua com esse estudo, falando do 8º tópico, né, que Satanás é um assassino. Na verdade, ele é um assassino. Se você abrir lá a sua Bíblia, em João capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, ele é um assassino porque desde o começo. Então, se você vai lá em Caim e Abel, você vai ver que foi Satanás que colocou no coração a inveja, né, no coração de Caim para que ele matasse Abel. Então, desde o início, né? E ele é um assassino porque ele trama, ou ele tramou, ele tentou tramar a morte de Jesus. Então, até tem uma figura de linguagem que você pode até achar estranho, mas quando Jesus foi crucificado, eu creio que o inferno fez festa. Por quê? Porque ele tinha matado a Jesus, mas ele não sabia que Jesus ia ressuscitar ao 3º dia, para que você e eu tivéssemos a vida eterna. E ele é um assassino, a gente vê aqui em 1 de João, capítulo 3, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ou seja, nós vemos que ele é assassino desde o começo, desde o princípio do mundo. Nós vemos que ele é mentiroso desde o Jardim do Éden, onde ele mentiu para Eva, enganou a Eva, e aí fez com que nós estivéssemos aqui hoje. Então, nós vemos que ele realmente é um assassino. Mas a gente vê também em Apocalipse 2:10 a palavra que o Senhor tem. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, isso é profético, né? Então, a gente vai ter tribulação, né? O que ele faz é para que você e eu estejamos cada vez mais distanciados do Senhor. Isso, para colocar isso em uma palavra, Satanás tem sede de sangue. Cristo veio ao mundo, né, para que possamos ter vida e ter vida em abundância. Satanás vem para destruir a nossa vida, ele quer destruir a nossa vida, ele quer ceifar a nossa vida, ele quer
que nós vivamos a eternidade com ele, né? Então, onde quer que ele passe, não existe, olha, ele está com uma boa intenção. Não existe boa intenção de Satanás. Ele quer simplesmente acabar com você e comigo. O nono ponto, né? Satanás, ele luta contra os planos que Deus tem para a nossa vida. E a gente vê isso quando Paulo fala lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Aqui a gente vê como Paulo conta o plano missionário que ele tinha, que foi frustrado por Satanás. Então, os projetos missionários, Satanás ele quer acabar. Satanás odeia o evangelismo, né? E o discipulado, ele odeia isso. Ele odeia que você e eu estejamos aprendendo, como nesse estudo a gente está aprendendo da palavra do Senhor, né? E ele lança todos os obstáculos possíveis e imagináveis. Para quê? Para que você e eu saiamos do caminho, para que os missionários saiam do caminho. E a gente tem notícia de muitos missionários que deixaram de ser missionários e se envolveram com as coisas da terra. Para onde eles foram, no país que ele foi lá, ele acabou se envolvendo com as coisas da terra. Então, ele luta contra os planos de Deus. Aí você vai dizer, pastor, mas Deus não é mais poderoso que ele. Pô, é verdade, Deus é mais poderoso que ele. Mas ele luta contra os planos de Deus, não contra Deus, mas contra nós, que nós não somos mais poderosos que ele. Nós podemos nos tornar mais poderosos que ele quando nós somos cheios do Espírito Santo. Quando nós temos uma relação de obediência profunda ao nosso Deus. Então, ele não vai poder, nem comigo, nem com você. O 10º ponto que a gente vê aqui é que Satanás, ele acusa você e eu diante de Deus, né? E a gente vê isso em Apocalipse, capítulo 11, ou 12, versículo 10. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Ou seja, a derrota de Satanás é certa, a gente tem que entender isso, né? Mas as acusações dele, elas não vão acabar, só vão acabar quando ele for trancafiado ou quando ele for lançado no lago de fogo e enxofre, né? Assim como aconteceu lá com Jó, né? Então ele veio e peneirou a vida de Jó, mas o Senhor estava com ele, né? E a gente vê aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É algo glorioso, né? Os seguidores de Jesus tenham um advogado que vive sempre para interceder por nós, para interceder por cada um deles. Bom, dessas estratégias, a gente chega à seguinte conclusão, né? Que Satanás ele não vai vencer, né? Essas são alguns dos desígnios de Satanás. O caminho para a vitória nesse combate é nos apegarmos cada vez mais a Jesus. E aí a gente vê em 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, quando nós estamos apegados a Jesus, ele destrói todas as obras do diabo. O diabo ele não vai vencer. Não é uma luta, não é um braço de ferro de o diabo e Deus, o diabo e a Trindade. Não, não é não. É do diabo e você e eu. Essa é a luta.
a nossa carne, o nosso corpo, os nossos desejos, as nossas angústias. Essa é a luta dele. E a gente vê em Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Bom, com essas palavras a gente vê que o golpe decisivo já foi dado em Satanás aonde? Lá no Calvário. Quando Jesus crucificou e quando Jesus ressuscitou. Ou seja, Jesus venceu a morte, ele venceu Satanás. Então, você pode até falar assim, mas Satanás é muito forte. Ele é muito forte, é verdade. Se você e eu estivermos sozinhos, agora, se a gente estiver cheio do poder do Espírito Santo de Deus, ele não vai vencer. Ele já está vencido em nome de Jesus. E a gente vê João falando para nós aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, o diabo já está condenado. Ele já está condenado. Mas por que ele está solto ainda? Porque ainda não chegou a hora dele ser preso, mas condenado ele já está. Na verdade, ele é um fugitivo, né? E o que vai acontecer é que ele não vai poder vencer você e a mim, a não ser que nós estejamos em obediência, servindo a Deus. Que nós estejamos abertos para a sabedoria e para o discernimento que o Espírito Santo quer colocar na nossa vida. E a gente tem que resistir ao diabo, né? Não só o diabo, mas todo o inferno. E a palavra do Senhor, ela nos traz isso lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que eu consigo resistir ao diabo? Quando eu me sujeito a Deus. Quando eu tenho obediência a Deus. Quando eu estou com a armadura de Deus no meu corpo. Quando eu estou com o capacete, com o escudo, com a couraça, com o cinturão da justiça, com a espada. Quando eu estou vestido, quando eu estou em obediência. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Resistir ao diabo não é no teu braço, não é na tua força. Resistir ao diabo é na força do Senhor. Então, quando você tiver uma experiência de ter que expulsar um demônio, você não vai expulsar no teu nome, na tua força, você vai expulsar no nome glorioso de Jesus Cristo. O que a gente vê é que o diabo ele está resistindo. Ele está resistindo. E por quanto tempo? Não importa quanto tempo. O que importa é o quanto você e eu vamos estar resistindo ao diabo. Ele pode resistir às coisas de Deus o quanto ele quiser, mas nós temos que resistir às tentações dele. E a gente vê Paulo falando à igreja de Éfeso, lá em Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, eu tenho que resistir com o quê? Com a palavra. Eu não posso resistir na minha força, no meu braço. Eu tenho que resistir com a palavra de Deus. Por isso que a gente tem aqui conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Eu tenho que viver essa palavra para que eu possa resistir a toda tentativa do inferno. E Paulo continua lá em Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda a oração e súplica,
orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, à medida que o fim desta era se aproxima, Satanás se enfurece. Jesus nos chama para oração em tempo de guerra. Nós temos que resistir como? Com oração. Nós temos que vigiar, nós temos que estar atento, né? E Jesus fala para nós aqui em Lucas capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, a nossa resistência tem que ser uma resistência de pé. De pé significa não que você não vai ajoelhar para orar, não é isso não. De pé é que você não vai ser abatido, você não vai ser abalado. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Nós estamos vivendo a volta de Jesus, e quando ele voltar, meu querido, a gente tem que estar preparado. E a gente vê Pedro, aqui em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, nos incentivando sobre esse final dos tempos, né? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Criteriosos e sóbrios, né? Por quê? Porque o final dos tempos está chegando. O final dos tempos está chegando. Ai, pastor, o que vai passar? Querido, não se preocupa quando vai ser o final dos tempos, se vai ser amanhã ou depois. Não importa com isso, não. Importa você estar de pé, importa você estar em oração, importa você estar vivendo essa palavra, importa você estar relacionado com Deus, você ter a tua vida sendo transformada. É isso que você tem que se importar. Agora, se o mundo vai acabar hoje, amanhã ou depois, não se preocupa com isso. Mesmo que você saiba quando ele vai acabar, o que você vai fazer de diferente? Nada. Então, querido, fica tranquilo. Fica tranquilo. Agora, tem uma coisa que a gente precisa deixar bem claro na nossa vida, que não existe uma zona neutra. Olha, eu quero estar na zona neutra, eu não sou nem de Deus nem do diabo, desculpa. Não existe a zona neutra. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo lá no Éden. Então você já nasceu pecador e você necessita do perdão de Deus. Também, como nós somos pecadores, nós só podemos ser redimidos, limpos desse pecado, através do sangue de Jesus. Por quê? Porque nós éramos do diabo. Nós éramos do diabo. Não, pastor, está amarrado em nome de Jesus. Não, querido, porque o pecado é do diabo, não é? É, então a gente era dele, porque nós nascemos no pecado. Nós vemos em Efésios capítulo 2, versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, nós éramos desobedientes a Deus. A questão não é se queremos estar na guerra ou não. Essa não é a questão. A questão não é o lado. A questão é que nós não podemos estar numa zona neutra. Ou seja, todos nós estamos envolvidos. Ou somos derrotados pelo diabo e, desta maneira, seguindo, como gado para o abate. Ou nós somos salvos através do sangue de Jesus. E isso só depende de você e de mim. E a gente vê aqui em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, ou então nós resistimos, não é? Não existe uma zona neutra, não existe uma zona de conforto. Eu lembro que meu filho me perguntava assim, pai, e se tiver uma terceira saída? Não existe a terceira saída, ou é o céu ou é o inferno. Não, mas e se tiver? Mas não existe.
Não existe essa zona neutra. Ou nós triunfamos através do sangue de Jesus, né? Que ele é a única forma de a gente vencer, né? Através do testemunho da palavra, viver essa palavra, ou nós vamos ser escravizados por Satanás a nossa vida e toda a eternidade. Depende somente de nós. E aonde você se posiciona hoje? Qual é o teu lado? Eu vejo que é isso que Deus espera, que com esse estudo a gente conclua. Qual é o lado que eu estou? Se não existe uma zona neutra, né? Se o diabo tem o controle de todas as coisas, o que eu faço? Ou eu sou do diabo, ou eu sou de Jesus. Eu tenho que definir. E de novo, então você vai falar de novo. Vou falar de novo. Você que tem que decidir. Sou eu que tenho que decidir se eu vou ficar de um lado ou de outro. Essa decisão é nossa. O que Deus podia fazer por você e por mim, Ele já fez. Que foi o quê? Foi mandar Jesus para morrer por você e por mim, para sofrer, para ser crucificado e para ressuscitar, para garantir a nossa vida eterna. Depende de você. Obrigado por você estar com a gente até aqui. Se você tem algum tema que você gostaria que nós estivéssemos desenvolvendo, você pode mandar para nós através aí do YouTube ou através do WhatsApp da rádio, né, que está lá marcado o WhatsApp da rádio, né, e a gente vai estar estudando e trazendo o tema que realmente possa edificar. Nós não estamos aqui para tirar braço de ferro com ninguém, a gente só quer mostrar a palavra. Você está afim de estudar a palavra? Vem com a gente, porque a gente está aprendendo. Né? Nós dois estamos aprendendo, você desse lado e eu desse lado aqui. Então, querido, em nome de Jesus, te espero no domingo. E lembrando que na próxima quarta-feira, dia 2 de fevereiro, é a primeira quarta-feira do mês, quarta-feira do mês a gente vai ter a nossa reunião de oração. E você é nosso convidado. Essa reunião não é gravada, né? Justamente para que a gente tenha um pouco mais de liberdade de falar, de ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. E te espero no domingo, no culto da família, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.